4 de Efésios, nós estamos estudando sobre a igreja, corpo de Cristo também, nós vamos continuar hoje. Vou ler a partir do verso 1. É mesmo sentado como você está? Vamos ler. Efésios 4, verso 1 diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos louvar, te agradecer, ó Deus, mais uma vez, Pai, por esse tempo, por estarmos aqui reunidos como igreja, oferecendo um culto ao Senhor, Pai. E nós clamamos que nesse tempo o Senhor ministre a tua palavra, que o Senhor traga revelação ao nosso coração, que nós sejamos edificados, que essa revelação produza, ó Deus, de fato, ação, produza fé, transformação, mudança de mente, ó Pai. Em nome de Jesus, para que, sabendo quem o Senhor é e sabendo quem nós somos, Pai, nós possamos cumprir a nossa vocação, o nosso chamado, para a glória do Senhor e a alegria nossa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos já compartilhado um pouco de tempo, né, sobre esse texto de Efésios, capítulo 4, sobre o ser igreja. E é interessante porque de tempos em tempos nós precisamos, como igreja, o povo de Deus, voltar a coisas essenciais, né? Parece que falar sobre ser igreja, o corpo de Cristo, nós estamos falando de uma coisa muito básica, mas isso é sempre necessário que, como igreja, a gente volte, repita novamente, que na caminhada a gente pode perder a perspectiva do sentido do ser igreja e caminhar muito mais de uma forma religiosa do que caminhando em cima de revelação. E Deus nos chama a caminhar por revelação, por compreensão, por consciência daquilo que somos, conhecendo o nosso chamado e respondendo a esse chamado por fé, caminhando na verdade. E uma coisa que faz toda a diferença, irmãos, que para mim é desafiador, na realidade de igreja hoje, e antes de continuar a ministração de Efésios 4, eu queria te chamar a consciência a esse respeito, é que você pode estar aqui hoje e pode estar ouvindo a palavra de Deus, e você pode estar pensando assim: não, eu estou ouvindo isso porque isso é o que a igreja gosta, ou então às vezes acham que eu estou ministrando isso porque eu gosto, ou que eu estou acreditando nisso porque é isso que eu acredito simplesmente. Mas nós não estamos diante disso. Nós estamos diante da verdade. Você está diante da palavra. A grande questão é que muitas vezes nós vemos com uma mente e nós pensamos assim: se eu estiver ministrando aquilo que eu acho que é importante, ou que eu gosto só porque eu acredito, não significa que você vai acreditar. Isso é um problema seríssimo para entendimento e receber revelação da parte de Deus. Porque nós temos que começar com a verdade. Amém, irmãos? Isso é uma coisa muito grave, é muito sério, muito profundo. Quando eu estou ouvindo, eu falo assim: Senhor, eu quero conhecer a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E nós estamos hoje aqui para conhecer a verdade, receber revelação. Amém, irmão? Eu não tenho nenhum ponto de vista para falar com ninguém. E nenhum pregador deveria ter. Nós queremos compartilhar a verdade. Amém? Começando pela verdade, nós queremos caminhar por fé. Por ter revelação, compreensão, revelação da parte de Deus e fazer porque Deus fala comigo. E eu sei quem eu sou. E agora, movido pela verdade, em fé, conduzido pelo Espírito Santo, fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, eu queria que assim tivesse esse coração, essa disposição de coração, de ouvir a verdade. Porque é esse o filtro que nós temos que ter. De não ouvir, na verdade, pensa assim: às vezes aqui é a doutrina da Igreja Unida. Não é isso. A Igreja Unida nem doutrina não tem. Quem tem doutrina é a Igreja do Senhor.
E nós somos igreja do Senhor, amém, irmãos? Aqui não estou falando de nada particular da igreja, de uma denominação. Eu estou falando da parte, nós estamos falando da parte da vontade de Deus para a sua igreja, o seu povo, amém, irmãos? É isso que nós temos que ouvir. É o que nós somos. Ainda que existam muitas denominações, existe uma só igreja, amém, irmão? Nós vamos trabalhar muito isso hoje, nos textos que nós vamos estar lendo aqui hoje. E nós temos que ver isso na perspectiva do Evangelho, da verdade. Compreender. Então, certamente, eu e você precisamos ainda compreender mais profundamente o que é essa igreja. Você quer aprender? Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor vai falar conosco, amém? Bom, quando nós começamos a compartilhar sobre esse texto, nós já falamos sobre a questão da prioridade máxima da igreja e falamos sobre a realidade da cidade de Éfeso, o que acontecia, toda a dificuldade. Eu não vou voltar, não vou compartilhar esse ponto, já falei, que era uma situação muito desafiadora, de muita corrupção, de muitos problemas sociais e morais, etc. E que, diante disso tudo, a resposta de Paulo para a igreja é: cumpra a vossa vocação. Vejam a coisa na perspectiva correta. Vocês foram chamados por santa vocação e vocês têm uma vocação em Deus. Então, cumpra a vossa vocação. Não se desviem da estratégia divina. Nada nesse mundo deveria permitir que a gente desvie da estratégia divina. Não existe nada que vai acontecer, que está acontecendo, que vai acontecer que Deus não saiba. E que já não tenha traçado uma estratégia. E que já não tenha um desígnio, já tenha um propósito. E o propósito de Deus para a igreja, na realidade nós vivemos hoje, é que a gente cumpra a nossa vocação. Amém? Cumprir a nossa vocação. Né? É seguir essa vocação. E compartilhamos, claro, que a igreja é o corpo de Cristo, que a igreja não tem estratégia própria, mas que Deus tem. E quem tem missão é Deus. E a igreja, nós temos uma função, um lugar, um papel na missão divina. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós não temos uma estratégia. Quem tem é Deus. É Ele que tem uma agenda e nós devemos procurar conhecer a vontade de Deus e caminhar diante disso. Igual que nós compartilhamos na primeira vez. Compartilhamos também que a primeira preocupação de Deus em relação à igreja não é o que ela faz, mas é o que ela é. Nós temos que se ocupar primeiro em saber quem nós somos, para que, sabendo quem nós somos, nós possamos agir de conformidade com a nossa natureza, né? Então, quem não sabe o que é, faz sem entender, faz por fazer, faz sem propósito, faz sem direção. E isso não produz a glória de Deus. Mas quando nós fazemos, porque nós sabemos quem somos, por consciência, convicção, respondendo ao chamado, aí de fato isso produz a glória de Deus, isso produz transformação, isso fortalece a igreja, isso se torna instrumento de Deus para salvar o mundo. Então a igreja precisa, nós precisamos compreender o caráter de Cristo, porque nós somos chamados para refletir o caráter dele, devemos caminhar assim. Compartilhamos isso, né, na primeira vez. Falamos que nós somos criados pelo louvor da glória de Deus, capítulo 1 de Efésios, verso 4 também, está escrito lá, olha lá, vamos ler alguns versículos aqui para a gente ir recapitulando, bem rápido. Efésios, capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E Efésios ainda, capítulo 1, verso 12 diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Então essa é a nossa vocação. Qual é a nossa vocação, irmãos? Ser santos. A palavra de Deus afirma claramente: viver por louvor da glória de Deus. Essa é a tarefa primeira da igreja. Todas as demais tarefas são consequência disso. Amém, irmãos? Então, tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus, para que Deus seja conhecido. E para que a nossa vida, de alguma forma, reflita o caráter de Cristo. Viver por louvor da glória de Deus, caminhar em santidade, viver separado para Ele, nesse sentido mais profundo da palavra santidade. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que Ele é revelar-se. Então a glória de Deus é revelar-se, amém, irmãos? Você crê de fato que Deus quer revelar-se nesse mundo, irmãos? Amém, irmãos? Nós precisamos acreditar nisso.
Nós vamos ver muito pouco da glória de Deus se nós não cremos que Deus quer se revelar. Você vai ver muito pouco da glória de Deus na sua casa se você não crê que Deus deseja revelar-se à sua casa. Você vai ver muito pouco da glória de Deus no seu trabalho, nas suas relações, se você não crê nisso. Mas se você crê que a glória de Deus é revelar-se e que Deus deseja se revelar, aí é diferente. Eu começo a andar com um propósito diferente, perceber e aproveitar as oportunidades. Amém? Compreender que eu estou em algum lugar, que eu estou numa família, que eu estou numa relação, que eu estou no trabalho, que eu estou em qualquer situação, eu estou por causa da glória de Deus. Amém, irmão? Você crê nisso mesmo? Fala sério. Com a mente ou com o coração? Será que isso está de fato no nosso coração? Será que essa tem sido nossa oração? Para Senhor, eu quero viver para a tua glória. Eu quero viver para que o Senhor seja de fato conhecido. Será que essa é a tônica das nossas orações, das nossas intercessões? A glória de Deus. Será que esse é o desejo? Nós precisamos orar a esse respeito, não é, irmãos? Porque esse é o nosso chamado, irmão. Qualquer coisa fora disso é viver fora do chamado, da vocação. Não é o propósito de Deus. Nós precisamos conhecer de fato isso. A glória de Deus é revelar-se e Ele deseja ministrar, essa glória está no nosso coração. E Deus está lidando conosco, amém? Depois da segunda momento que nós compartilhamos, domingo passado, né, nós falamos sobre unidade e santidade. Que Deus, quando nos chama, né, Ele nos chama para ser um só povo, um povo que tem uma relação especial com Deus, amém, irmão? Um só povo. E também nos chama para ser um povo santo. Duas características. Um só povo e um povo santo. Então, se Deus nos chamou para ser um povo que tem uma relação especial com Ele, família de Deus, corpo de Cristo, nossa vida deve manifestar isso. Nós vamos trabalhar um pouco mais isso hoje, amém? Se Deus nos chamou também para ser um povo que manifesta a sua presença, um povo santo, nós devemos manifestar a sua santidade, manifestar o seu caráter, manifestar quem Ele é. Nós devemos estar caminhando nesse sentido. Então, a pureza e a unidade, a união, são aspectos fundamentais do chamamento divino, né? Andar do modo digno da vocação que nós somos chamados é andar como um só povo e andar como um povo santo. Amém? É andar assim, compreendendo que esse é o nosso chamado. E aí nós começamos a compartilhar 4 verdades quanto ao tipo de unidade que Deus pretende para a sua igreja, sua família, seu povo. O que nós compartilhamos no domingo passado? A unidade cristã depende do amor da nossa conduta. Verso 2. Olha lá. Como é que a gente deve andar? Paulo fala assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis no modo digno da vocação que você chamado. Aí nós fazemos uma pergunta para Paulo: Paulo, que jeito que a gente anda? Aí Paulo responde, verso 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando os uns aos outros em amor. Então, a unidade cristã depende do amor da nossa conduta. Então, se nós estamos falando de unidade, a nossa conduta vai revelar isso. Porque a nossa conduta, ela preserva ou não a unidade que já existe no Espírito. E aí nós trabalhamos isso, né? Que a palavra nos chama a caminhar assim, e nós compartilhamos sobre humildade. E que humildade, a humildade que nós estamos falando aqui, principalmente, quando o Paulo está se referindo aqui, é a humildade na relação. Então, quando nós pensamos na humildade, existe aquela humildade do coração, que está lá no Sermão do Monte, que é a Deus fala, né? O Senhor fala: bem-aventurados os humildes de espírito. O que é humildade de espírito? Quem lembra disso? Nós estamos assim em si, que é para poder participar, tá bom, irmão? Para ter uma conversa. Tá bom? O que é humildade de espírito? Se eu não souber, pergunta para alguém perto. Me ajuda, gente. Sopra aí para mim, vai. O que é aquela humildade que o Senhor ministra no Sermão do Monte? É a humildade de reconhecer a sua absoluta impossibilidade.
de reconhecer a sua absoluta necessidade de Deus. Humilde de espírito, humildade de espírito, é quando eu reconheço na minha relação com Deus que eu sou absolutamente necessitado, amém? Que eu reconheço que eu preciso desesperadamente da sua graça, que eu estou perdido. Então, a humildade de espírito é esse coração que reconhece que sem Deus não seria nada, não é, irmão? Mas aqui ele está falando, não é bem da humildade de espírito. Ele está falando da humildade de mente, porque ele está falando agora não da relação com Deus, mas da relação com o próximo, com o meu irmão. Porque na humildade de espírito está falando de uma relação vertical, é como eu me vejo diante de Deus, necessitado. Amém, irmão? Todos somos, amém? Mas quando eu tenho essa revelação mais profunda, que Deus trabalha no meu coração o propósito, eu vou tendo humildade de mente. Humildade de mente é quando eu já estou sendo transformado, reconhecendo que Deus agiu graciosamente na minha vida e que Ele me chamou para algo, para uma relação especial com Ele, e que assim eu devo me relacionar com os outros. Que Deus teve graça, por sua graça me chamou, me salvou. E a humildade que está em Cristo é que Cristo, na verdade, atribui a nós valor, porque Cristo não é necessitado, amém, irmão? Cristo é necessitado? Então, essa humildade que ele está falando aqui é mais do que isso, porque Cristo é necessitado. Mas, sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Antes, assim mesmo, se esvaziou e tomou a forma de servo e morreu morte de cruz. Para quê, irmão? Fala para me salvar, amém, irmão? Não foi? Então, isso é uma humildade de Jesus, é quando ele atribui a mim valor. Nós somos preciosos porque ele nos redimiu com o seu sangue, amém, irmão? Quem nos faz preciosos é a mente de Cristo, é a vontade do Senhor de nos salvar. Apesar de nós não merecermos, a relação que ele tem conosco não é de mérito, é de graça, é favor merecido, amém, irmão? Então, quando a palavra fala de humildade, quando ele fala assim, com toda humildade, o que nós compartilhamos? É vendo o outro como alguém precioso. A humildade espírita é quando eu me relaciono com o outro e consigo perceber a dignidade e o valor da outra pessoa. É subjetivamente transformada. Eu falo assim, olha, se Deus atribuiu valor a mim, se eu fui precioso para Deus, porque Ele envia seu filho e morre morte de cruz e paga o preço da minha vida, Ele me fez o que, irmão? Precioso, amém? Mas Ele não fez a mesma coisa com quem senta do meu lado? Ele não fez a mesma coisa com os irmãos? Olha quem está do lado aí. É precioso, não é? Então, é assim que você trata Ele? Então, esse é fato, irmão. Quem está sentado do meu lado na caminhada cristã, quem caminha comigo é preciosíssimo, amém, irmão? A questão é só ter essa mentalidade. Porque, de fato, ele é. Pela graça, ele é. Porque todos são preciosos para Deus, porque Deus se deu para resgatar aqueles que são seus, são preciosos, amém, irmão? Então, o valor das coisas, das pessoas, está no preço que foi pago. Jesus pagou alto preço, não tem preço maior, amém, irmão? O que é mentalidade humilde? É quando eu me relaciono com o outro e vejo o outro na perspectiva de Cristo. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Resolvi muito problema da igreja, resolvi? Com toda humildade. Enxergando o outro de fato como ele é. Vendo que o outro é precioso e eu fazendo tudo para que essa relação, na minha relação com ele, se manifeste aquilo que ele é. Essa é uma relação em que eu não penso no mérito do outro. Porque olhar para o outro e me relacionar pelo que ele faz, ou me relacionar por aquilo que ele merece, isso é orgulho. Isso é orgulho. Lembra que eu falei, que a gente compartilhou? Quando com quem você simpatiza normalmente? Com quem te trata bem. Quando alguém não te trata tão bem, o que é que você sente por ele? Antipatia. E o nome disso é orgulho, isola, né? Mais ou menos isso, né? Aí você vê que nós temos a tendência de relacionar com as pessoas não com essa mentalidade humilde.
A mentalidade humilde é assim, a pessoa foi e não me tratou bem. Mas como eu não busco o meu interesse, e busco o interesse de Cristo, eu falo assim, tudo bem, mas eu vou tratar ela bem. É assim exatamente que a gente faz, né? Todo dia, não é desse jeito. Nós temos que ter essa mentalidade, amém? Você vê a dificuldade de conhecer o modo de da vocação que nós somos chamados? Porque a gente quer ser tratado bem, fala sério. Né? Mas alguém te trata melhor que Jesus, irmão? Jesus cuida de você ou não cuida? Então, por que nós estamos preocupados em exigir que os outros nos tratem bem? A mentalidade de Cristo é tratar bem o outro, porque eu já sou muito bem tratado por ele, amém? Essa é a mentalidade de Cristo, é a humildade de mente. Está vendo, irmão? Porque agora é muito mais do que aquela humildade de espírito em que eu reconheço a minha perfeição. Mas é que eu já sendo transformado, eu começo a ver as coisas e principalmente as pessoas na perspectiva correta. Precioso, precioso. Amém? Então, a unidade da igreja depende do amor da nossa conduta, passa por humildade. Nós já falamos sobre isso, né? O que mais que nós falamos? Além de humildade, fala o quê? Mansidão. Mansidão faz um par, né, com humildade. Porque a humildade, ela não exige do outro perfeição. Quem exige do outro perfeição é orgulho. Agora, como você não é perfeito, você não tem direito de exigir perfeição de ninguém. Nós não somos perfeitos, então exigir perfeição do outro é orgulho, porque se você fosse perfeito, você podia. Mas Jesus, sendo perfeito, sendo Deus, não teve usurpação por ser igual a Deus, antes assim mesmo se esvaziou como uma forma de servo, morreu morte de cruz. Amém? A mentalidade de espírito, então, é essa. Quando eu vejo as coisas pela perspectiva da mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, amém, irmãos? Nós precisamos andar, caminhar dessa forma. Depois nós caminhamos sobre essa questão da mansidão. O que é mansidão? É ira sob controle. É a suavidade dos fortes. É ira quando a palavra de Deus fala assim, irai-vos, mas não pequeis, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Então, eu devo me indignar, e às vezes é normal que eu sinta ira por uma situação de injustiça. Mas eu não devo dar lugar à ira. O manso domina-se. E nós temos que aprender a nos dominar, né, irmão? O grande problema que nós temos nas nossas eleições é que naquele momento a gente reage mal, né? É ou não é? Isso causa problema, causa ou não causa? Agora, mansidão não significa que você não se ire, não significa que você não tem sangue. Mas nós temos, né, sentimentos, e às vezes a gente se sente muito irado com a situação. Todavia, eu preciso aprender a ter domínio disso e usar a ira, direcionar a ira para o bem maior. Quando eu me domino e aí me relaciono com o outro com humildade, percebendo então o valor que o outro tem, apesar da sua atitude errada, eu consigo fazer a separação entre atitude e pessoa. Porque a pessoa é preciosa, a atitude produz a ira. Mas se a pessoa é preciosa, eu lido em amor. Amém? Depois nós continuamos falando de outro par. Qual que é outro par natural? Além de humildade e mansidão. Longânimo. Longanimidade, que é aguentar com paciência, né? Talvez seja a melhor definição, porque o longânimo, ele aguenta com muita paciência as provocações. E aí ele suporta mesmo, nisso daí, com paciência, ele suporta, e a palavra fala assim, suportando uns aos outros em amor, né? Porque suportar uns aos outros é realmente tolerar situações adversas por causa do amor. Então, o que significa? Que nós temos problemas, né, irmão? Que nós erramos, que nós temos dificuldade, que as pessoas erram, mas que eu devo lidar com paciência, suportar em amor, não dar lugar à ira, enxergar o outro por aquilo que ele é em Cristo, ver a sua preciosidade, atribuir a ele valor, importância, não desprezar. Isso aqui é uma atitude de falta de entendimento, de humildade, desprezar.
Às vezes nas relações, quando uma coisa prova, o que a gente prefere fazer? Desprezo, deixa para lá. Desprezo é uma atitude muito ruim. É uma atitude muito ruim, porque o desprezo não constrói a unidade, ele destrói. Ele, na verdade, não preserva, né? Porque a unidade ela existe. O desprezo é muito ruim, porque o desprezo é porque eu desisto, né? Eu não quero enfrentar, fico com preguiça, né? No linguagem dos goianos, né? Fico com preguiça de tratar com tal pessoa, você fica quando você acaba colocando de lado. Então, nós compartilhamos sobre tudo isso daí. E o amor, claro, que é a qualidade final, né? Das 4, que abrange as 4 atitudes anteriores, que é a soma de todas as outras virtudes, né? O amor. É ter uma relação, uma atitude de amor. Então, quando ele fala, desde o modo digno da vocação que fosse chamado, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos aos outros em amor. Amém? Então, vamos um pouquinho para frente.